Fala, vida boa, tudo tranquilo? Esse tópico de hoje tá 10. A gente vai falar dos 10 erros mais comuns que a gente comete na automação. Eu vou usar a minha experiência, a experiência do convidado, de quem já cometeu bastante erro ao longo da nossa carreira, justamente para trazer para vocês aqui o que não fazer na automação. Esse tópico tá muito legal e eu acho que você vai gostar. Se você ainda não deu o like, bota o dedão nesse like do vídeo aí e compartilha para quem você sabe que trabalha na área de engenharia, na área de automação, que ele vai gostar bastante desse tema hoje. Tenho certeza que vai ser bastante difundido aí pra galera que vai se enxergar aqui nesse podcast hoje, de que já, poxa, eu já fiz isso, eu já cometi esse erro. Eu acho que a turma vai gostar. Joga duro. Se você ainda não pegou, vai lá, dá uma pausa no vídeo agora, vai pegar a sua taça de vinho e aí vamos acompanhar junto com a gente aqui, saboreando um bom vinho, você aí do seu lado e a gente aqui do nosso lado. E aí batendo esse bate-papo, vai comentando aí e a gente vai distribuindo esse conteúdo para vocês, que eu acho que vai ser bem legal. Esse é o Automação com Vinho, aqui a gente fala de automação, tecnologia, sempre num vocabulário bem simples. Aqui você não precisa ser um especialista em automação para estar participando, mas com certeza os insights que você vai aprender aqui serão muito legais. E eu vou usar essa minha experiência como docente e como integrador de sistemas, justamente para extrair daquele convidado aqueles perrengues que ele já passou, e é esse o objetivo exatamente de hoje. Vou fazer ele abrir o coração dele e contar as coisas erradas que ele já fez na vida aí ao longo dos processos, e aí você vai se interessar bastante. Hoje no canal vou falar para vocês aqui de um parceiro que é a Enquali. Você precisa no seu processo monitorar, precisa de uma solução que vá agregar valor, aonde você consiga extrair dados do seu processo, historiar essas informações, gerar indicadores, gerar gráficos, tudo em tempo real e armazenar isso de forma temporal ao longo do tempo. Acesse a Enquali, o pessoal desenvolveu uma solução bastante interessante, um stack lá, onde uma pilha de softwares que você consegue coletar dados do processo, do PLC, através de OPC, e aí armazenar essas informações, e aí depois usando uma ferramenta, um modelador de dados que eles desenvolveram, muito rapidamente você consegue pegar, por exemplo, vários PIDs no seu processo e armazenar essas informações de forma muito rápida. É muito interessante eu já experimentei a solução da Enquali. Funciona bem, então, uma performance muito boa para uma quantidade até bem grande de variáveis. Acesse o site enquali.com, vai lá no final, entre em contato com o Maurício. Fala, Maurício, eu vi lá no Automação com Vinho, e pode falar português com ele, que ele vai entender e vai responder a sua necessidade, e aí vai chegar numa solução bem interessante para você. Vai lá, enquali.com, acessa e você vai gostar, com certeza. Nosso convidado de hoje, Mário Sérgio Queiroz da Silva. Esse camarada já passou por diversos processos diferentes, diversas empresas diferentes, desde integração de sistemas, indústria de metalurgia, indústria química, e hoje ele está trabalhando em uma empresa de soluções ambientais, que é a Cetrel. E aí vai trazer essa experiência de ter trabalhado aí em diversas áreas diferentes, ter desenvolvido diversas soluções de automação, e os erros que ele cometeu e as dicas que ele vai dar para a gente não cometer também. Joia? Mário Sérgio, obrigado. Sérgio. Tudo bom? Tudo bem. Valeu, Mário, pela sua presença aqui. Como é que você chegou nesse mundo de automação? Você já cometeu muito erro aí ao longo da... Eu sou que nem Thomas Edison, eu tenho mil erros para chegar a um acerto. Brincadeiras à parte, mas é um tema que é muito, muito interessante, e eu acredito que é um tema que é muito mais produtivo do que só falar de coisas que dão certo. Porque muitas das vezes a vida nunca, para dar certo, tem que dar errado muitas vezes, né? Você tem que viver, você tem que passar pelas experiências de cometer os erros para poder aprender, né? É a melhor escola, vamos dizer assim. Porque muitas das vezes, quando você tem essa noção de o erro que você cometeu, porque muitas vezes você tem que entender o erro, né? Que tem gente que comete o erro, mas nem sabe que está errando. Então, se você entende que você cometeu o erro e você aprender com ele, pode ter certeza que dificilmente você vai cometer ele de novo. E como é que fala? É interessante porque, assim, eu com meus alunos, né? Eu deixo eles errarem em sala de aula. Normalmente, não é que eu estimulo eles a errarem, a ideia não é essa, mas eu estimulo eles a trabalharem, a tentarem chegar numa solução por si só, né? Assim, eu dou a primeira trilha inicial para eles, e aí faz com que eles vão desenvolvendo a solução até chegar na solução completa. E para poder até chegar na solução, eles cometem diversos erros. E esses erros que eles vão cometendo é que leva justamente a essa aprendizagem, né? E você
tocou em um ponto que eu tive essa experiência de ser docente, né, pelo Senai, e eu vivi essa experiência na prática. Eu também segui essa linha, porque até então você já foi um professor, e muitas vezes a gente, para iniciar, a gente começa de um ponto de referência. E, querendo ou não, você foi um ponto de referência para mim. Tá me chamando de velho, mas tudo bem. Em muitas coisas, né? Mas esse é um lado interessante do professor, que é deixar a pessoa errar. Muitas das vezes a indústria não quer que você erre. Mesmo sabendo que o ser humano é passivo de errar, né? Uhum. Mas na área acadêmica é o lugar que você tem que errar. Então, Exato. por que não explorar, né? Fazer a pessoa errar ali, para ela lá na frente, quando já estiver trabalhando... É o momento que ela tem para errar, né? É o momento que ela tem para errar, justamente. Vamos lá? Vamos começar. Show, saúde. Vamos lá. Já tinha experimentado esse tipo de vinho, não? Foi uma surpresa, eu não sabia que tinha o zero álcool. O vinho desalcoolizado, né? Show de bola. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar? Então, hoje serão 10 tópicos que nós iremos abordar aqui no podcast, onde o que você não deve fazer. E para a gente começar, né? Código sem padronização ou sem documentação. E aí? Eita, esse aí Código sem padronização ou sem documentação? Esse é o clássico, né? Que a gente, quando inicia, acaba cometendo. É um erro, vamos dizer assim, parece ser, mas é absurdo você fazer algo sem padronização, mas não, lá na hora do vamos ver, que você tem que rodar, você está com o prazo apertado, muitas das vezes você joga isso para cima e quer que... A ansiedade, muitas vezes, sua e do cliente faz você burlar esses algo básicos, né? Muitas vezes o pessoal não usa a ferramenta, tem recursos de bibliotecas, né? Isso. Você usar as ferramentas de biblioteca, seja no PLC, seja no sistema supervisório ou qualquer outro software, né? E o cara tem 10 motores e aí ele desenvolve o código para os 10 motores. Ao invés de fazer uma biblioteca e aí integrar aquilo dali, né? Em vez de usar uma linha para replicar, copiar aqui, por exemplo, você pega um exemplo que a gente deu, que é a biblioteca, né? Que a biblioteca já está lá prontinha, só para você usar e copiar e colar, né? Sim. Tipo, no sentido de usar a biblioteca como uma função de desenvolvimento. Do que você usar, vamos supor, 10, 5, 100 linhas para fazer um equipamento só, né? Que aí você tem que fazer 400 linhas, se for no caso de 4 equipamentos. Eu já vi código lá, assim, por exemplo, que o cara, né, tem lá o processo 100 e poucos motores, uma usina de algodão. Um cliente que a gente desenvolveu uma solução e aí a gente chegou para dar manutenção na planta, porque não foi a gente que desenvolveu. Não que a gente não cometa erro, não é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Mas assim, a gente chegou para dar manutenção na planta existente, que foi feito um sistema de automação por outra empresa, e aí tinha um sistema de partida lá de mais de 100 motores. E aí o cara que ficava criando um monte de seção de ladder, um monte de POU, ou seja, criando um monte de ladder, cada um para um motor e tudo igualzinho, velho. Ao invés de criar uma biblioteca aí para você comissionar e você tratar esses dados, seria muito mais rápido, né? E não é só também na área de programação, né? Assim, até no desenho técnico, você vai fazer a documentação daquele processo. Se você já tiver um modelo padrão, é só substituir as tags e tudo. Você já tem, por exemplo, que muitas vezes é o processo de habilitagem. Tem empresa que tem 10 britagens. Se você vai construir 10 vai fazer 10 vezes a mesma coisa, então você cria um procedimento padrão. Um britador, você cria uma biblioteca ali de um britador e utiliza isso, ele. E aí você só copia e cola, você sabe que o funcionamento... Validou aquele funcionamento naquele bloco, pode ter certeza que os 5 britadores, 10, 20 que você for criar, vai estar pronto, já vai estar com o funcionamento validado, tudo certinho. Isso vale para interface visual também, né? Visual também. Aí o cara cria uma bomba aqui de um jeito, e aí chega na outra tela, a bomba já está de outro tamanho diferente, de outro, né? Por exemplo, tem supervisórios que dão melhor essa... Tem outros supervisórios que você tem mais dificuldade de chegar nisso, ou já tem isso bem explícito. Não vou me ater às marcas, mas até nisso você tem que se atentar na hora de criar uma padronização, né? Porque aí ele desenha um reservatório de um jeito... Eu já vi isso aqui em diversos supervisórios. O cara desenha um reservatório de um jeito na tela. Aí primeiro, nem queria biblioteca, né? Porque se essa biblioteca era uma tela só que era replicada para diversos reservatórios, por exemplo. Aí o cara vai criando para cada reservatório uma tela, para cada reservatório uma tela, para cada reservatório, e fica cada um de um jeito, né? E sabe o que é engraçado? Que a maioria, assim, pelo menos foi a minha dificuldade, né?
você muitas vezes não faz isso pela a falta de conhecimento da ferramenta que você usa. No momento que você conhece a ferramenta, o que ela tem o poder de fazer, isso é muito mais natural de você querer fazer da maneira mais prática, né? Vai dar no início dá um trabalho maior, mas depois, no decorrer da execução, fica muito mais fácil. Exato. Mas eu acho que o erro é não conhecer bem a ferramenta, né? Você acha que eu desenho aqui a casinha, pronto, desenhei. Aí vai aparecer outra casinha, você vai ter que desenhar, porque se você conhecesse a ferramenta que soubesse que ou ela tem uma função aqui de criar objeto da casinha, aí eu vou ter que criar as objetinhos que ela tem, a execução dela, você já faz tudo bonitinho lá, depois é só pegar aquele bloco todinho e copiando e colando, assim, né? Então, é conhecimento da ferramenta. Então, Conhecer a ferramenta conhecer a ferramenta que você vai está trabalhando. desenvolvendo, né? Se você é um cara que corta cabelo, conheça a máquina que você vai usar o cabelo. Se não, vai usar um pente diferente lá, vai acabar vai estragar todo o cabelo. Estragar todo o cabelo do cara, porque Exato. você não conhece a ferramenta de trabalho, né? Exato. Então, acho que uma dica interessante é conhecer. Tem softwares mesmo que a gente usa que é muito bem documentado, tem bastante exemplos de internet, você pode pesquisar. Então, é bom conhecer antes de entrar na seara de desenvolver e sair desenvolvendo aí, sem padronização, né? Show de bola. Vamos pro segundo? Vamos. Segundo tópico, ignorar o comissionamento e testes reais. Muitas vezes a gente tem um excesso de confiança na simulação em sistemas offline, né? A gente tem muita confiança naquilo que está fazendo na simulação ali e aí esquece que você precisa efetivamente fazer um teste real. A gente está acostumado muitas vezes a fazer o TAF, que é o teste de aceitação de fábrica, o teste de aceitação de campo. Né? Mas a 62381 implementou, a partir de 2024, a gente falar do TIF e do TIC, né? Que é o teste de integração na fábrica e o teste de integração no campo. Então, ignorar o comissionamento e testes reais, o que você tem para falar aí? Esse foi um tema interessante porque a gente dá muita ênfase só no teste de aceitação, né, do cliente, a gente faz uma estrutura vamos dizer assim, o mundo dos sonhos, né, o cliente. Aqui está tudo funcionando, a gente faz aquele testezinho já todo prescrito, como é que vai acontecer, mas a gente não dá tanta importância à integração disso, né? E acho que a integração, acho que essa norma que você comentou, como você falou em 2024, ela coloca isso como... Exato. Você foi, por exemplo, fazer teste de integração na fábrica, Você tem que fazer o teste de integração também. Implementar não só o painel... Isso. Não é só pegar o painel pronto e botar lá na fábrica, ligar os cabos e vida que segue, não. E a integração? Se ele tiver, né? Caso ele tenha. E o sistema que você está colocando novo, será que ele integra bem com tal máquina ou tal protocolo bem adequado, um vai comunicar com o outro, você vai chegar em campo lá, vai comunicar com outro PLC, e aí? Os dois conversam entre si? E aí no MD, isso muitas vezes não vê nem na cara, né, que vai existir, né? Muitas vezes a gente quer, falando como, vamos supor, na parte integrador, né? O integrador quer lá vender o produtinho dele fechadinho, bonitinho, mas chega na fábrica, na hora de integrar, opa, eu não sabia que tinha isso. Muitas vezes o cliente não fala, ou o integrador não se atenta. Aí vai da experiência da comunicação de cada um. Mas acho que a integração ela tem que ter a mesma energia que a gente usa para o comissionamento de campo, ou de campo não, de bancada que a gente faz, né? O de integração acho que tem que ser tem que dar a mesma importância. A integração é importante. Às vezes a pessoa que está desenvolvendo, né, o projetista ou o programador, ele tem muita experiência, então já tem muitas décadas na automação e aí ele tem uma autoconfiança muito grande, né? E aí acaba cometendo erro porque acha que não vai errar e aí ele acaba cometendo um erro e se ele simplesmente ignorar o comissionamento de campo, às vezes, como você falou, pressão de tempo. Então, eu não tenho muita experiência, não preciso comissionar não, vamos partir. E aí acaba não testando ponto por ponto, né? Não faz o comissionamento. Esse de autoconfiança, vou ser sincero, eu nunca cometi esse erro de autoconfiança, porque até então eu não tinha tanta autoconfiança como eu iniciei, né? Sim. Eu falo assim, no meu exemplo, vai ter pessoas que vai ter esse ponto mais acentuado porque tem mais experiência e é comum. Às vezes a pessoa já fez aquilo tantas vezes que ela acaba criando uma confiança meio que automática daquilo ali. Já fiz isso aqui tantas vezes, então
meio Já que sei como é que é. já sei como é que é, isso vai ser assim, não assado. precisa comissionar. Não precisa, e aí acaba realmente... Eu já lidei com profissionais assim, de estar, por ter tanta experiência, desconsiderar, como você falou, essa questão. Não, vamos já, se é para testar, já testa em campo, né? Vamos dizer assim. Então, pelo menos um básicozinho ali de fazer um testezinho, um simulador, né? Usar uma ferramenta de simulação para fazer, usa, né? Muitas vezes. Exato. Porque o que acontece? Muitas vezes, no simulador, você simula lá um sinal de entrada do CLP. Isso. Mas quando vai para campo, a escala está diferente do sensor, não é exatamente. Então você fez todo um teste offline, confiou, acreditou que a solução, né? Tudo que você simulou ali, pegou um sliderzinho e ficou aumentando e diminuindo, digitando, né, o valor da entrada analógica, por exemplo. Mas quando vai para campo, não funciona assim, né? Aí quando você vai lá no inversor, tá em. As casas decimais são diferentes, ele manda em miliampere e você achava que mandava em porcentagem. E aí você acha, pô, não tá funcionando, e você começa a mexer no código lá na hora, o cliente ansioso querendo que funcione e já acabar. Por simples, uma simples questão de um comissionamento, um TIF, né, que podia ter feito antes, ia pegar essas questões, né? Exatamente. Vamos pro terceiro tópico? São 10 tópicos. Vamos pro terceiro tópico agora? Vamos lá? Copia e cola de projetos anteriores. Eu acho que eu nunca fiz isso daqui. Não sei quem foi que inventou o copia e cola. Não sei quem foi que inventou o copia e cola, mas o cabra bom, viu, velho? Dizem que o teclado do programador só tem a restrição, né, cara? Ctrl-C, Ctrl-V. Eu já vi isso aí. Rapaz, programador no programa, ele só copia e cola, então... Eu acho que esse é universal, né? E quais são os erros que podem ser ocasionados a partir do copia e cola? Muitos, né? Vamos dizer assim, eu vou trazer um de experiência. Fica à vontade, viu? Se quiser pegar um pãozinho também aí. Vai deixar. Tem um que é muito comum, né? Que a gente copia. Eu passei por isso em algumas das plantas que eu já andei. Eu passei por isso na integração de sistema de visão inteligente, que é muito... É muito comum você já pegar um projeto de outro que deu certo, copiar e jogar ali e fazer as adequações. É muito comum. Mas tem que ter alguns critérios e você tem que ter alguns pontos de atenção. Um deles, se tratando de PLC, comunicação. Tem vezes que você pode estar colocando equipamento copiado na mesma rede que ele está apontando para um outro equipamento na rede. Então você pode estar criando um problema se você não se atentar a isso, né? Supervisório, se você também não ter atenção nos bancos de dados, você pode estar escrevendo, causando duplicidade de informação, porque você copiou um arquivo e não olhou as referências de banco, referência de IP também que pode existir. Então, isso tem que ter atenção também. Você já teve problema em campo com o resultado? Eu já causei problema de a gente sair numa cesta achando que está tudo lindo. E aí, acabar o pessoal, rapaz, tá acontecendo um negócio estranho aqui no campo e a gente não sabia o que é. Quando foi ver, foi um equipamento que estava lá, plugado na rede, mandando escrever zero e o equipamento está funcionando no campo. Então, é sério isso. Então tem que ter essa atenção de quando você vai para fazer um copia e cola, saber se está isolada, a rede está isolada, está tudo testado, tudo conhecer de fato a aplicação que você está fazendo. Né? Sim. E já gerou madrugadas, porque realmente ajuda muito, né? O copia e cola ele acaba ajudando bastante. A gente sempre faz isso, né? Seja em tela, seja em código fonte, mas a gente às vezes copia e cola e esquece de fazer a mudança nas referências. Então você pegou um código fonte lá, aquele exemplo de 100 motores, né? Aí o cara copiou o código fonte e colou de novo no próximo, mas aí esqueceu de mudar uma linha lá, um contato aberto no lado. Por exemplo, estava fazendo referência a uma entrada, mas já deveria estar fazendo referência à seguinte, né? Porque ele mudou, copiou em outro, e aí ele não muda. Aí aquele motor não parte, etc., dá algum problema. Então, ou então uma saída acionada 2 vezes. Então, uma bobina sendo acionada 2 vezes, aí gera problema no código, aí ele vai olhar e não descobre o porquê. Então, realmente é uma ferramenta excepcional, mas tem que ter bastante cuidado, né? De você mudar todas as referências. Aquela situação, né? Você copiou a biblioteca, esqueceu de mudar a referência, a bomba 2 está acionando a bomba 1. Exato. Isso é muito comum. A gente chegar em projetos até de grandes empresas, isso acontecer. Claro que aí a gente vai criando a maturidade e aí você já tem isso como os gatilhos para poder você
não fazer de novo, né? Quando você se atenta. Joia. Vamos pro quarto tópico. Esquecer da manutenção. Então, muitas vezes a gente desenvolve o código e acha que aquilo vai funcionar para a vida inteira e nada vai funcionar para a vida inteira, né? Então, às vezes coloca um instrumento numa posição, faz um projeto que coloca um instrumento num local inacessível. Aí quando tem que dar manutenção no equipamento, ou o painel de automação está enterrado em algum lugar. Isso aí é muito comum de acontecer, principalmente que existem casos que quem faz o projeto muitas vezes não é nenhum especialista da área. Aí é o que muitas vezes você percebe a fragilidade dos projetos. Já aconteceu de um sensor dar problema na fábrica que eu trabalhei, que o pessoal botou o sensor em um local alto, estava com, né, na hora da implementação do projeto, você tem os andames, você tem toda a aparelhagem, tem as PTAs lá. Aí entregou o projeto, desce tudo, tira os andames, starta o processo. Chegou lá, o sensor deu problema. E agora? Como é que faz a manutenção? Você não colocou um guarda-corpo, não botou nenhum acesso para... Não consegue acessar. Não consegue acessar. Vai ter que montar toda a estrutura de novo. Então, é um detalhezinho que tem que se pensar no projeto, né? Então, isso é falando de instrumentação, né? E na automação, um caso clássico que eu gosto de citar é comunicação de equipamento. Você vai desenvolver uma comunicação lenta, uma interface com o instrumento. Num conceito do projeto que nada está funcionando, você bota lá vamos pegar um exemplo da Schneider. Você bota o IOScan e aí você botou o IOScan, é prático, você deixa lá as memórias rodando, starta o processo, já foi. Aí descobriu que precisa pegar outra variável. Uma variável simples, eu só quero pegar só uma medição aqui que faltou. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer um download no PLC porque eu estou usando a estrutura do... Não consegue fazer uma alteração online. Não consigo fazer uma alteração online. Uma coisa que é simples. Então, imagine aí um processo crítico que eu vou ter que parar só para incluir. Às vezes você acaba deixando aquilo de lado ou fazendo adaptações no habitante para poder chegar em uma solução simples. Se você tivesse usado o Readvar, em online mesmo você conseguiria fazer esse controle manual, exemplo. Né? Então, isso é pensar na manutenção também, né? Depois... Eu vou dar um outro exemplo aqui, 2 exemplos na área de saneamento, né? Às vezes para baixar custo, o cara vai lá e para botar um rádio, fazer transmissão, né? Enlace de dados. E aí o reset do rádio tá lá em cima, no rádio. E aí o cara bota um master, bota lá em cima e aí precisa resetar o rádio porque não funcionou, porque perdeu IP, porque aconteceu qualquer coisa. Só que não tem como subir. Aí não tem, vai ter que botar andaime, vai ter que descer o mastro todo para você conseguir mexer no rádio. Pô, não tem um reset remoto, você não consegue fazer. Né? Você não pensou na manutenção, você lá configurou o rádio, então o vento bateu, desalinhou a antena. Pronto, e aí você não tem como fazer ajuste no mastro. O mastro tá fixado, cimentado no chão, e aí você não consegue, chumbado no chão, né? Consegue... E isso é importante, por exemplo, eu já peguei uma situação de que, por exemplo, você tem aquelas antenas IAG, né? Ela com o tempo... O suporte mesmo... Vai cair o peso, né? O peso vai... Então, você tem que... Não tem um suporte, nada que você consiga ajustar ou consiga ter acesso a... Ou que você consiga rapidamente descer a antena e subir de novo. E subir de novo. E ter as memórias, né? No processo da tubulação e tudo. Enfim, são questões que pensar na manutenção desde a concepção do projeto, né? Uhum. Então, eu mesmo, quando vejo um projeto ser concebido, eu penso muito nisso. Muitas das vezes a gente pensa tanto que acaba encarecendo o projeto. Aí cabe à empresa, né, se ela vai querer arcar com esse investimento, né? Mas eu acho que é importante a gente, como profissional, falar, né? Olha, vamos pensar na manutenção. Existem algumas soluções assim, que você, voltando na história do saneamento, o saneamento tem muito equipamento na rua, né? Então, fica em lugares desabrigados, assistido, onde não tem ninguém. Poço, por exemplo, coisa assim, né? Fica no meio do mato, onde não tem ninguém. E aí tem muito vandalismo, muito roubo, né? Hoje é minha rotina isso. Exato. Então, algumas aplicações nesse tipo de área, no saneamento, por exemplo, que a gente vai, cava o chão, bota o painel de automação lá embaixo, tudo que é elétrico, faz um poço, bota o painel, né, enterrado, e depois bota uma tampa que o cara tem que sair só com um caminhão muque para tirar a tampa para poder o cara acessar embaixo. Então, por que o cara acaba fazendo um negócio desse? Por questão de vandalismo. Então, não é que ele não pensou na manutenção. Nesse caso, uma vai questão... da área, né? Vai exatamente. Como está num lugar
desassistido, que ninguém vai lá, então pro cara fazer um vandalismo, fazer alguma coisa. Eu já vi painel de automação que o cara vai lá e mete uma bomba só pra estourar, só por nada mesmo, só pra poder estragar o painel. Então não tem... A gente passa isso, meio que uma rotina. Por exemplo, os caras, se mesmo você chumbar a caixa, os caras vêm com a marreta e quer quebrar a E caixa. quer quebrar a caixa. Na marreta. Exatamente. Isso é muito comum. Como é que pensa na manutenção nesse sentido, né? É. Aí, a depender, por exemplo, quando você se trata de subestação, a gente tem muita subestação, muito CCM espalhada remotamente, né? E a gente tem que se prever, a gente sabe que vai chegar um momento que a pessoa vai querer, um vândalo vai querer ir lá e roubar alguns cabos, sei lá o quê. Então a gente tem que se precaver muitas vezes com automação. Então você faz uma estrutura de automação até para tornar o lugar mais seguro. Mas muitas das vezes a empresa não tem esse investimento e aí faz como? Tem que botar o painel lá em cima mesmo. Ou lá em cima no painel, lá no poste, em cima, né? no poste, e botar uma dificuldade pro cara subir no poste. Ou enterrar. Ou enterrar. E aí a manutenção vai ter que se virar depois. Então, aí E os animais peçonhentos que tem dentro do painel? Você vai abrir o painel e aí se dá com a cobra lá dentro. Acontece. mesmo, nunca abre o painel de frente. Sempre vai de ladinho lá. Pra ver o que... Porque eu já peguei isso com serviço na Embasa também. Já abri um painel assim, tinha uma cobra lá. Então, não tem muito o que fazer. Aí são as áreas de cada... É os desafios, né? Que a gente encontra e tem que estar atento a isso. Exato. Vamos pro quinto? Bora. Quinto tópico. Não considerar segurança elétrica e funcional. Muitas vezes a turma esquece da NR12. Eu vou dar um exemplo da minha 1511 também, né? Que Eric teve aqui. Né? Então... E aí? Não considerar a segurança elétrica e segurança funcional. Esse é um erro que, se você tiver sorte, você vive, né? Vamos dizer assim. Porque se você não considerar algumas... Se você errar no âmbito da segurança, muitas vezes você pode perder até a vida ou tirar a vida de alguém. Então, eu acho que isso... Eu digo, graças a Deus, que eu tive bons gestores que me deram essa visão logo cedo, assim, de segurança. E segurança tem que ser levada a sério. Principalmente a gente na automação, a gente não tem muita noção do que acontece em campo. Alguns casos. Você está lá no painel, na sala de controle, no ambiente controlado com ar-condicionado, e você não está vendo que o bicho está pegando lá embaixo. Então, a automação tem que ter tem que ter esse cuidado, né, da segurança. A NR12, por sinal, é uma das que a gente, muitas das vezes, não considera. Eu já tive exemplo de amigos da minha área. Eu nunca tive eu nunca cometi esse erro, vamos dizer assim, de tirar uma proteção. Oi, não foi ele, hein? Foi o amigo. Um amigo, sabe? De tirar a proteção e invadir uma área lá de local que não pode estar bloqueado e tal. Então, isso é perigoso, tem que ser levado a sério. Agora, essa questão do amigo é verdade, não foi eu não. Foi um amigo mesmo. Foi um amigo mesmo. Aí eu tive que ir lá, na verdade, e cobrir um amigo que acabou tendo que se afastar da atividade porque ele burlou E é um equipamento, não foi um equipamento pesado, mas ele tinha uma proteção de NR, era uma proteção mecânica, né? Proteção de mecânica. Como eu disse, ele teve sorte, ele só arranhou a mão, mas foi porque ele burlou uma proteção mecânica. Então poderia ter sido uma história diferente se fosse um equipamento maior. Poderia ter perdido a mão. Então, mas eu costumo aprender com o erro dos outros também, né? Eu gosto de, a pessoa errou ali, então eu já tento não repetir aquele erro. Então, quando você pensa em segurança, né? Então você tem que pensar, vai ter uma barreira mecânica ali, mas o cara precisa adentrar, por exemplo. Então botou um portão. Isso. Eu pensei no portão, etc. Jóia, você já implementou uma barreira mecânica no projeto. Mas se o cara abrir o portão e entrar, o robô não tem que parar, né? Então você vai ter que botar um fim de curso naquele processo. E a segurança funcional, aquele fim de curso é adequado à NR12? Não é adequado? Tem um CIO adequado para o processo, né? Então, tem que fazer essa análise de risco, tem que verificar se os equipamentos que você está colocando também são adequados ao processo. Não é porque eu coloquei um fim de curso lá que vou parar a máquina e quer dizer que eu implementei uma segurança funcional ali. Não necessariamente. Porque, às vezes você até colocou um fim de curso, mas não é adequado. Não tem um relé de segurança, não tem um CLP de segurança no processo. Então, muitas vezes você acaba não negligenciando, né,
a implementação de determinadas soluções que seriam necessárias para aumentar a segurança no processo, né? Eu estou vivendo isso hoje lá onde eu estou trabalhando lá no Cetrel, que o pessoal tem uma equipe lá de segurança de processo que a gente está se atentando muito a isso e o pessoal tem um trabalho muito bom lá referente à segurança. Até exemplar lá. Tem plantas lá que são... Eu vejo uma segurança no processo que foi pensada, né, no CIU1. Tem uma planta que tem um PLC que eu até falei da China, da CIU3. E foi levantamento de normas e aí o pessoal viu que estava, olha, dá para melhorar, já melhorou. Então, a empresa que eu trabalho ela tem essa visão de melhorar os processos de segurança. E se puder já nascer com um projeto, legal. Mas como a gente comentou mais cedo, tem vezes que a planta é antiga, não foi se pensar, não nasceu assim, aí para a gente mudar agora no processo. Então, tem que mostrar os pontos, os custos de não ter, primeiro, para poder fazer sentido para quem vai pagar, né? Exato. Então... Porque às vezes ele quer olhar lá, você vai pro gestor, o gestor quer só olhar o número, né? O quanto eu vou gastar e o quanto eu vou ter de retorno na produção. O backlog lázinho dele. E isso aí tem que mostrar, ó, se você não fizer isso aqui, ó o que você pode ocasionar. As consequências. Então, muitas vezes você não vai ter um retorno de produção, mas você vai ter um retorno de segurança ambiental, várias coisas que de imagem dessa empresa, como você comentou, de outras empresas lá. Então, é algo que tem que ser levado a sério, né? A questão de segurança, para mim, tem que ser sério, não pode nem imaginar e brincar com um negócio desse. Então, eu acho que todo gestor sério, ele leva a segurança a sério. Eu já vi, por exemplo, eu vou só fazer um intertravamento aqui no CLP, na lógica do CLP, e achar que já está intertravado. Não, mas você faz um intertravamento elétrico e lógico, por exemplo, né? Isso. Vai fazer uma reversão. Eu botei só um intertravamento, sim, mas e aí, se queimar uma saída do CLP, ele selar um contato, etc. Então, você bota um intertravamento elétrico também, além do lógico. E uma coisa que tem que tomar cuidado, principalmente na automação, né? Que o pessoal acha que o bypass faz parte da rotina, né? Não, bypass aí, depois a gente vê, quer bypassar um sensor de segurança. Sim. Isso é muito crítico, então é um erro que eu acho que não deve nem passar pela sua cabeça. Se alguém te pedir isso, isso acontece, tem gente que pede isso. Tente formalizar, tente levar a subir a escala disso aí para poder saber se é isso mesmo, entendeu? Porque muitas vezes o pessoal querendo resolver um problema ali, o cara do turno quer ir embora e não, passa aí, mas depois fica lá amanhã, vira outra pessoa, já esquece. Isso pode ocasionar um acidente sério. Então, é um erro que muita gente, muitas vezes, sabe que é errado, faz e fica por isso mesmo. Mas eu acho que tem que subir a escala um pouco para ver se é isso mesmo que a pessoa quer que faça, né? Vamos lá? Vamos pro sexto ponto. Oi. Sexta coisa que você não deve fazer, né? Sexto tópico. Não pensar em escalabilidade e integração do sistema. Isso aí é muito comum de acontecer. Muitas vezes a empresa não quer gastar muito lá vou levar para o âmbito da automação de fato. Cartões de saída e entrada, né? Você faz um sistema fechadinho, sem pensar na possível... Caiu aqui, esse CLP vai dar certinho a quantidade de entrada e saída que eu preciso, né? Se eu botar uma reserva aqui, vou ter que comprar um que, em vez de eu usar 9 mil, vou ter que gastar 20 mil por causa do... E aí, a sua escalabilidade vai para água abaixo, né? Por causa de um cartão que vai ficar mais caro, não sei. Mas isso é um erro que a gente, muitas vezes, quando sai da área acadêmica, né? A gente não pensa tanto nessa questão da escalabilidade. Quando a gente faz um projeto, quando a gente faça esse projeto aqui, aí você tenta fazer a casinha bem feitinha. Pra dar o mínimo de custo. O mínimo de custo, tá? E pensando... E isso aí é um erro que muitas vezes quem está iniciando comete com muita facilidade, né? Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, não dá para dizer que é 100% dos casos, né? Normalmente quando o processo é um pouco mais seriado, aí você até consegue, né, diminuir essa margem, né, essa folga que você coloca no número de entradas e saídas. Mas não sendo seriado, muitas vezes quando você vai partir o processo no campo, você, puxa, mas precisava disso aqui a mais monitorar. E aí você já botou no limite, cartão já era, você já não consegue. Aí o problema não é só fazer uma ligação. O problema é que você já precisa de cartão, você já precisa alterar o painel, espaço e painel, exatamente. Então, aí o buraco é bem mais embaixo, né? Se você já não pensou nessa folga antes, na hora do startup, quando você percebeu que faltou alguma coisa, já é tarde demais. Né? Aí começa os Frankenstein, né?
Aí já bota um outro equipamento ali para poder suprir isso, aí começa a ficar um negócio totalmente desproporcional. E outra coisa é a questão de integração, né? Poxa, não, vou botar um CLP aqui que não tem porta de comunicação porque ele é mais barato do que ele tem uma porta Ethernet, por exemplo. Né? Isso. E aí depois você não consegue integrar. Eu quero fazer uma integração, integrar aqui minhas máquinas, o meu processo, mas aquele CLP não tem porta de comunicação. Vou comprar uma licença só de 1000 tags e não vou ter mais que isso, então aí você vai precisar incluir outra tag, vai precisar de outra variável e não vai conseguir, vai ter que comprar uma tag, né, vai ter que fazer um outro orçamento para poder compor aquilo ali que está faltando. Eu acho que a escalabilidade de ter que existir desde o nascimento do projeto, né? Você já tem que fazer o seu projeto visando a escalabilidade, não tem para onde correr. Estou trabalhando num projeto que é o monitoramento de umas caldeiras para aquecimento de água, para banho. Sim. Né? Então, que vai no chuveiro, vai no circuito, então ele tem um sistema de aquecimento de água, ele botou um controladorzinho lá que controla a chama, então o aquecimento, a circulação de água. Só que ele não tem porta de comunicação e agora ele quer fazer automação, ele quer monitorar, ele tem diversas caldeiras dessas espalhadas pelo empreendimento e ele quer fazer automação para poder monitorar isso. Só que agora ele botou um monte de controladorzinho que não tem porta. Não tem nenhuma porta 485. Né? Não vou nem dizer que ele não tem porta internet, ele não tem nem porta nem 485. Ele tem, o mesmo controlador que ele colocou tem a versão com e sem porta 485. Ele botou a versão sem, que é mais barato. Que era mais barato. Exatamente. Aí agora que ele quer integrar, vou ter que botar um conversor. Não, nem isso eu consigo. Eu tenho que trocar o controlador para conseguir fazer essa integração. Aí é um erro. Exato. Isso aí geralmente é parte de quem tá pagando, gosta de cometer, né? Pensa no custo, né? Pensa no custo, e é um erro muito comum de quem tá pagando, né? Pessoal, é raro você ver um gestor que tem essa visão, né? Pô, se eu quiser integrar isso. Às vezes até um técnico ou uma pessoa da área avisa, não, é melhor fazer desse jeito, pagar mais caro, mas amanhã é a questão de visão de futuro. Amanhã você vai precisar, né? Às vezes é mais ter uma visão de futuro mesmo do todo, né? Exatamente, eu acho que você usou a palavra certa aí agora, enxergar o todo, né? Porque o cara quando pensou naquele projeto lá do boiler dele, da caldeira, meu boiler tá aqui, vai funcionar, etc, tá lindo, mas ele não enxergava a planta como um todo. Então, ele não enxergou que aquilo ali ia estar integrado com outros sistemas de tratamento de água, da ETA, da ETE, etc. Então, não ia estar integrado, né, aos demais processos, e aí não enxergou o todo. Como ele só enxergou a parte, ele não escolheu um controlador correto, né? Às vezes era R$100 a mais. Não, que seja R$1.000 a mais, mas isso aí faz uma diferença futuramente, porque quando você falou de indústria 4.0, eu acho que a comunicação é algo que não pode ser nunca negociado, assim, né? Você tem que ter as vias de comunicação, mesmo que seja simples, mas que tenha uma via de comunicação. Show! Vamos pro próximo? Bora, vamos lá. Ou quer falar mais alguma coisa desse? Não, isso aí tá tranquilo. Lá. Uso indevido ou excesso de automação. E aí, você usa a automação demais. Às vezes, poxa, não, mas eu aprendi automação, tem que usar, botar um CLP em tudo. Tudo tem que ter um CLPzinho ali para fazer a integração e às vezes nem sempre é assim, né? Muitas das vezes você consegue resolver tudo no âmbito da instrumentação, né? A depender da sua... Eu comentei num processo nosso lá que tudo é feito, o controle todo é feito por uma instrumentação. Você tem um sensor de nível, acionar a bomba, se cair, aumentar o nível, as bombas, os níveis que controlam o funcionamento dessas bombas. Eu não precisei botar um PLC. Ou não precisaram botar, que eu cheguei já estava pronto, né? Então, funciona lá há 30 anos, sei lá. Tá lá funcionando até hoje. Não precisou desse... Agora, estou querendo fazer telemetria e tal, aí sim. Então, a visão do todo, né? A visão do todo. Então, você precisa ter a visão do todo. Para fazer a telemetria, você vai conseguir então implementar um IoT lá da vida, né? Implementado no processo, e vai conseguir fazer essa telemetria. Se não faz parte do controle, é só telemetria e não controle. E não precisa botar um PLC para isso. Exatamente. Só você botar uma comunicação, uma via, uma fibra, sei lá. Esse é muito comum, é uma bomba de recalque, né? Às vezes o cara pensa, não, eu vou colocar um sensor hidrostático lá em cima para monitorar o nível do reservatório, aí eu vou puxar aquele sinal de um sensor hidrostático, vou trazer para um CLP, aí vou pegar o relé térmico, vou pegar um botão de emergência, vou pegar o status da bomba, vou fazer isso, vou botar o HM na porta do painel,
que às vezes uma chave boia iria resolver a vida dele. Ia funcionar. Ele fez um sistema de automação extremamente complexo para um cara que vai operar que não tem a capacitação de dar manutenção naquilo no futuro. Isso. Né? Aí você Então, gera vamos dizer assim, um elefante branco lá. Exato. Você pensa, você como uma pessoa de automação, como engenheiro de automação, você pensa, não, se eu botar um CLP aqui, eu vou resolver isso rapidamente, mas vocês não pensam no cara que vai lá no futuro, né, dar manutenção naquilo ali que ele não tem capacitação. Então... Eu tenho assim, hoje eu tenho... Assim, hoje eu fui agraciado porque eu consigo ver duas áreas que estão em total convergência, né? Que é essa área de TA e de TI. Então, quando eu já estou pensando no projeto, eu tenho que mostrar, olha, vocês estão querendo isso aqui, mas... E a integração com a TI, a integração que a nossa estrutura, a base não está feita aqui da rede. Chega mais para cá um pouquinho. E aí você não... Tem que pensar nisso amanhã e depois, e aí... Só que aí você também tem aquele contraponto. Pô, será que eu estou pensando demais? Eu estou querendo fazer coisa demais? Eu estou querendo criar um mega projeto que não necessariamente não precisaria. Então, é difícil muitas vezes você prever isso, se precisa ou não. Mas tem coisas que estão bem na cara, né? Não precisa fazer, não precisa. Agora tem outras que é difícil você... saber se de fato isso tem que pensar no futuro sempre, né? Vamos dizer assim. Claro que a gente sempre tem que pensar no futuro, mas muitas vezes naquela hora ali o projeto não necessariamente precisa ter aquele... Você pode pensar o ponto anterior, a escabilidade. Aí sim. Ter escabilidade se quiser um dia fazer. Não precisa fazer, mas se quiser, dá uma condição de fazer. Sim. Entendeu? Então, bota um equipamento atual, moderno lá, que faça o simples e bem feito, né? Esse exemplo que eu comentei com você, por exemplo, do boiler lá, né? O cara acabou de trocar o boiler. Ele nem trocou todos os boilers ainda. Ele já comprou vários, mas nem trocou todos ainda. Ou seja, ele está trocando os boilers e não pensou na automação que vai chegar agora. Entendeu? Então ele ainda está trocando alguns boilers. Ou seja, é diferente de algo que está rodando há 10 anos, 15 anos, que ele já se pagou, digamos assim, né? Então ele já está lá e agora você quer fazer um retrofit, você quer fazer uma modernização. Aí é outra história. Aí... Exatamente, é outra filosofia. É outra coisa. Então, mas você está colocando agora e você já tem um plano de repente você não tem um plano diretor de automação, né? Para o que você vai fazer lá na frente. Então o cara não faz. Então aí faltou, de repente, o plano diretor de automação dizer que daqui a 5 anos a gente quer estar aqui nesse ponto, e aí você já pensou na escalabilidade para chegar lá, né? E quando você não tem, então você não botou automação, aí você fez de menos. O excesso de automação seria porque você colocou demais, né? Nesse exemplo que a gente está dando aqui, seria o inverso. Então, é algo que você vai fazer daqui eu tenho pensando, de repente daqui a 20 anos eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, mas aí você gastou a mais agora sem necessidade, né? Como eu falei, é difícil você... Tem as duas situações. Tem as duas situações a ponderar e muitas vezes é difícil, realmente. Você vai ter que errar. Uma hora você vai ter que errar numa situação dessa aí, porque é difícil. Tem vezes que a gente quer pensar no futuro, mas muitas vezes esse futuro nunca vai chegar, entendeu? Algumas vezes. Exato. E o provisório definitivo, né? E o provisório definitivo, isso é o que mais acontece. Não, deixa aí provisório e fica lá 10 anos. Mano. Rodando e não muda nunca, né? E só vai descobrir que é provisório quando der problema. Isso acontece bastante, Oxi. Né? Quem nunca? Quem nunca fez um provisório definitivo, né? Bom, vamos lá. Oitavo ponto do que você não deve fazer. Muitas vezes a gente da automação são os maus hábitos de campo, né? Então, quais são esses maus hábitos de campo? Aí eu citei alguns exemplos aqui, né? IP padrão, você vai usar dispositivos com IP padrão, usar senha padrão, admin 1, 2, 3, 4, né? Então, aquela questão de usar senha padrão, não fazer backup de aplicação, aí depois você precisa restaurar e perdeu, mas... tem outro também que é muito comum, você criar vários arquivos, comissionamento 1, comissionamento 2, ok 1, ok 2, teste 1, teste 2, teste 3, aí você está usando um, que é o principal, que era para ser o 3. Isso aí é um erro muito padrão que acontece.
Principalmente quando a gente está numa área muito de pressão, né, de entrega. Aí a pessoa tem que fazer as coisas e acaba fazendo sempre mais prático. Busca mais o mais prático para poder botar para rodar e burla algumas coisas. Essa questão de senha padrão. Ninguém quer mexer na senha padrão, porque se esquecer... Não consegue depois, né? Depois você tem que baixar o rádio que tá lá em cima pra dar tem um que reset baixar o no- rádio aí, pô, a senha lá é de mim, deixa lá. Né? Aí fala assim, quando entregar o projeto muda, mas né? é o provisório que Definitivo. vai ficar lá definitivo a vida toda. Aí o cara não quer mudar porque senão, né? Vai esquecer, Vai esquecer, você não tá documentado. Não tá documentado, você não tem procedimento, não tem nada, vai ficar por aquilo. E muitas das vezes o pessoal que está na automação, hoje é muito menos isso, antigamente eu acho que tinha mais. Mas hoje as pessoas não têm essa visão de TI, né? De IP. Deixa o IP aí bota o mesmo rádio com 5 IP igual. Uhum. Aí vai descobrir que tá dando conflito depois que já tá rodando tudo. Aí você te não- chama de madrugada pra ir lá. Pra poder ver porque tá caindo aqui, porque uma hora funciona, A outra hora não comunicação funciona. tá instável. Instável, fica caindo, é sinal de antena, IAG, não sei o quê. Quando vai ver, tá com o mesmo IP. Tá tudo Tá com o mesmo IP padrão, de né? padrão de fábrica. E senha padrão, IP Senha padrão, essas padrão. coisas é muito... E eu acho que a solução para isso daí é a questão de documentação, né? Então, se você está no projeto, a solução bem documentada, você já colocou lá quais são os usuários, senhas que você usou para determinado rádio, o que é que está configurado, isso ajuda bastante, né? Isso aí ajuda A questão demais. de você definir VLANs, então criar redes para que outros usuários não consigam acessar, porque mesmo que você bote uma senha, documente, e aí é uma pessoa que tem acesso àquele documento, saiu da empresa, ele vai ter acesso às senhas, por exemplo, né? Que eram utilizados naqueles equipamentos. Então, aí você já entra outras questões de políticas de segurança aí para não deixar que mesmo que o cara tenha senha, também ele não consiga acessar, né? Então o cara precisa ter uma outra senha para conseguir acessar aquele rádio de configuração e assim por diante, né? E isso aí tem que estar... foi até uma discussão que surgiu aqui nos bastidores, que isso já tem que vir da área acadêmica. Essa visão de procedimentar, de ter essas boas práticas, né? Mesmo que seja pequena, mas são as boas práticas. Mas por isso que me deu uma vontade de entrar nessa área de docência, porque eu percebo que hoje eu encontro profissionais aí de anos que não tem essa percepção de procedimentar, de documentar. Pessoas já com carreira assim, né? Então, os novos, vamos ver se a gente consegue corrigir isso, né? As pessoas que estão chegando novas, já passar isso para eles, essa visão. Você tem que saber isso, que amanhã você pode... Então, já pegar essa nossa experiência e passar para eles, acho que é uma boa forma de multiplicar o profissionalismo, né? Hoje a gente vê muita gente com tanta carga de conhecimento e guardando, né? Eu admiro muito as pessoas que conhecem e passam esse conhecimento, né? Muitas vezes tem gente que não gosta de passar, mas Guarda para si, guarda né? para si. Ele quer usar aquilo ali como um trunfo para não ser demitido, para poder ser... Eu acho isso muito errado, porque acho que o universo, ele tem um seu jeito de agir, de fazer, mas independente, eu acho que quem passa conhecimento é uma pessoa que vai ter muita satisfação naquilo que faz. Eu mesmo gosto de inserir conhecimento, né? Você aprender uma coisa e passar aquilo ali, eu acho interessante e acho que é o que está faltando hoje na nossa docência, muitas das vezes, né? Tem pessoas que não passam esses conhecimentos que são bons e que fazem bons profissionais. Joia. E você é um exemplo disso, você é um cara que passa. Obrigado. Eu vou dar um exemplo assim, eu vou botar um que você comentou lá atrás, um exemplo. Eu já veio assim, o programa do PLC, né? Aí é final. Aí o cara bota, não, versão final do programa, né? Final 2. Aí final 1, final 2. Final 3.1. Exato. Traço 1, que não pode botar ponto. Uhum. Aí final, a data de hoje. Aí tem várias datas de hoje com a hora e rapaz. E aí não pega aquele arquivo e depois salva o backup no servidor, fica no notebook dele, aí o notebook deu defeito, ou ele saiu da empresa, levou. Então... A organização, né, do trabalho em si não é... Salvar no servidor, fazer o backup do servidor, isso aí muitas vezes não acontece. Muitas vezes o cara vai lá, altera online o PLC, e aí faz a alteração online, beleza, tá lá rodando, tá no PLC, tá rodando, mas não faz o backup, não salvou no computador, depois não fez um backup pro servidor, ou salvou direto no servidor, né? Para que possa ser feito o backup posteriormente. Então isso acontece bastante, né? O cara alterar o...
E tem vezes que o cara tá na agonia da manutenção lá, de botar para rodar, fez a alteração e não fez o backup. Eu aprendi com algumas pessoas, né? Uma delas você até conhece bem, né? Que a primeira coisa que ele perguntava quando dava um problema: tem backup? Tem backup? Irmão, se não tivesse, é um erro que tente já não cometer mais de uma vez. Cometa uma vez, aprenda, entenda a real necessidade de não cometer esse erro, porque quando ele vem de novo, vem mais pesado, assim, né? Então, não ter backup, não fazer backup bem feito, isso é bem complicado. Quantas vezes eu já vi o cara vai fazer uma alteração, vai fazer um update num banco de dados e aí não bota a cláusula where lá no update e pum, atualiza a tabela inteira no banco. Esse erro eu já cometi um bocado. Eu já paguei um dado todo de uma tabela uma vez. Foi logo quando eu iniciei. Foi um dos meus primeiros erros assim críticos, né, na área de automação, porque como eu tinha essa expertise da TI, eu me sentia... A autoconfiança, né? A autoconfiança. Aí eu tinha essa autoconfiança de fazer manipulação de dados só que eu fiz uma manobra perigosa e eu tava com muitas telas abertas, fazendo muitas coisas. No banco de produção. No banco de produção. Sendo que tinha um banco de homologação e na de produção mesmo eu vou fazer e acabei fazendo e deu errado. Foi um dia que foi estressante e eu nunca mais cometi esse erro. Nunca mais. Isso aí eu digo que eu nunca mais. Aí você aprendeu. Aí você aprendi. Porque foi muito estressante para mim. Eu fiquei muito revoltado. Porque pelo meu conhecimento de TI, eu poderia ter evitado. Sim. Entendeu? Aí não foi um erro da automação em si, né? Foi um erro mais de procedimento de trabalho meu. Que aí eu acabei melhorando isso. Eu tive um ótimo feedback desse erro. O meu gestor me deu um bom feedback. Não foi no mesmo dia, mas no outro dia. Esse dia ficou marcado porque no dia que eu dei esse vacilo, eu fiquei muito retado comigo mesmo. Ele me levou pra comer pizza, velho. Assim, vou comer uma pizza ali. E não falou nada, comentou, ele, né? Aí teve outras conversas. Quando chegou no outro dia seguinte, aí sim, ele chegou e chamou. Aí descascou. Aí deu aquele feedback bem dado. E aí depois disso eu nunca mais cometi esse erro. Mas é experiência, né? Uhum. Vamos pro os erros mais comuns nono ponto, né? Os erros comuns em instrumentação. Você tá com um sensor, uma faixa no campo e uma outra faixa no PLC e uma terceira faixa no supervisório. E uma escala habilitada lá no supervisório, né? Esse é comum. Esse aí eu já tive situações de erro nesse sentido, mais pro lado do supervisório. Porque até então eu nunca fui o cara de instalar instrumento em campo. Eu sempre configurei algumas coisas, mas nunca fui de... Geralmente tinha uma equipe de instrumentistas que faziam esse trabalho por mim. Até porque eles têm mais conhecimento do que eu nesse sentido. Eu posso até fazer, mas aí eu teria que pesquisar bem o equipamento e fazer. Como eu já fiz, né? Mas é muito comum. Você vê a produção que é um negócio litro por segundo e o que vai dar como metro cúbico por hora. Os valores vão dar diferente, aí vai dizer, a medição tá errada, mas não, só tá errada a unidade de engenharia, entendeu? Então, é um erro que dá para corrigir ali, mas tendo conhecimento do instrumento. Ou às vezes a saída pulsada, um pulso é 1 ml, um pulso é 1 litro, um pulso é o quê, né? Num transmissor de vazão, por exemplo. Né? E você tem que fazer esse cálculo dentro do PLC ou na conversão lá no supervisório que você tem que... Então... Isso vai muito da questão do startup também que a gente estava comentando lá atrás, né? Então, às vezes você vai fazer o teste e aí você fez todo o teste offline na simulação, variou a entrada na lógica, tá lá, você achando que é litros por segundo, ou o nível do reservatório está em porcentagem, por exemplo, não está em metros cúbicos, né? Isso. E aí quando você vai startar, aí o operador, quando chega na mão do operador que ele vai operar, não, mas isso aqui eu não vejo em porcentagem não, isso aqui eu vejo em metros cúbicos. Metros cúbicos. E aí pronto, foi todo testado, todo comissionado. Na hora que chegou na mão do operador que foi operar, ele descobriu que a escala estava errada. Né? Eu já vi coisas de... Já vi até uma situação que a pessoa estava procurando um erro, que era só unidade de engenharia, mas eu estava achando que era valor de miliampere que estava vindo errado, que podia ser interferência, e estava achando um bicho lá de 7 cabeças, e o negócio era só unidade de engenharia que estava diferente. Claro que tem a questão da expertise das pessoas que estão envolvidas ali, né? Mas no final causou um problema, né?
Então, esses erros têm que ser aprendidos assim eles são mais fáceis de disseminar, né? Uma vez você errou ali, você já pega a experiência e já não vai dar Sim. tanto B.O. não. Mas isso acontece bastante, né? Acontece bastante de estar fazendo essas... Mas isso é muito, muito comum, porque muitas vezes a empresa que implementa, testa tudo e vai embora, quem fica é o pessoal da manutenção. E o operador lá... E o operador lá tentando entender, pô, por que tá dando errado aqui? E já assinaram Já deu aceite já lá. deu aceite, já foi, vai embora e aí? Fica o BO lá pro pessoal de manutenção resolver. Exato. 10º e último, isso aqui, ó, esse 10º aqui agora vai dar o que falar. Eu acho que aí tem muita gente que tá tendo esse problema e eu acho que já enfrentou essa solução aí. Tem gente aqui na minha frente que já passou tá passando por uns perrengues aí que eu não vou dizer quem é, mas que são as falhas de comunicação com o cliente. Então, a questão a gente fala de alinhar as expectativas, né? Então, essas expectativas suas da automação e a expectativa do cliente estão bem alinhadas? Eita, isso aí eu tô vivendo isso. E acho que desde que eu entrei nesse ramo da engenharia, que eu sou do setor de engenharia, né? Comecei como técnico, mas sempre na área de engenharia. E o que mais discute é essa questão do alinhamento das informações. O que o cliente quer, o que a gente pode entregar. Quando eu era da Ferbasa, eu era do setor de engenharia. Então a gente tinha muita reunião com os clientes. E aí o cliente queria uma coisa, e a gente tinha que entender e, né, mastigar aquilo ali e entregar algo para ele que esteja dentro da expectativa. Hoje eu estou do lado que eu sou o cliente. Então vem os fornecedores e querem vender para a gente as soluções que a gente está necessitando. E aí hoje, como eu já tive os dois lados, então para mim, para questionar, é daqui para ali. Então, dar um exemplo do nosso... Eu até postei uma questão dessa no LinkedIn, né? Referente a isso, eu digitei, né? Falei, poxa, será que a gente está realmente olhando o todo do projeto? A gente está sendo... tá ficando hipnotizado pelo sonho, né? Que estão vendendo para a gente e tal, e não acaba olhando a questão do todo. E isso tem que ser bem discutido, tem que ser bem alinhado, porque na hora que a gente começa assina o cheque, né, vamos dizer assim, para fazer, ele espera, eu estou comprando um carro lá, um Gol, eu quero receber um Gol, né? Então, exato. Muitas das vezes eu estou Você quer que seu Gol tenha direção hidráulica, né? E não venha com a direção mecânica. Mecânica não, eu quero minha direção hidráulica, então... Só que o Gol não suporta a direção hidráulica, só suporta a mecânica. E aí? E aí, faz como agora? Eu pedi com hidráulica, então... mas eu entendi isso, então... E aí, então, a comunicação, o início a comunicação tem que estar bem alinhada. Eu dei o exemplo que a gente estava conversando antes, que foi da predição de falhas, né? Da assinatura elétrica. O pessoal vem com um know-how aqui que a predição é 100%, 99% acerto dos casos e tudo. Eu falei, sim, mas eu estou vendo a parte da engenharia lá a corrente do motor tendo inspecionada bonitinho, como vocês estão falando, pegando as frequências, mas onde é que está mostrando aí a variação do processo? A minha corrente aumentou aqui, mas foi o processo que teve uma variação lá, do processo que pode ser até comum ou não. Mas teve a variação do processo. E aí, como é que ele vai dizer que isso é uma falha? Mas é que eu aprendi. Mas aí tenta sempre trazer explicações que não faz sentido. Se você não fizer sentido para mim que vou comprar, não vou comprar. Então, eu tive recentemente com um fornecedor que me deu explicação técnica que me convenceu. Porque fez sentido. Ele tem uma bufferização e essa bufferização capta toda isso e depois envia via... Ele explicou exatamente, tecnicamente, como é que o equipamento funciona. E aí, se eu quiser incluir a variável do processo, inclui também, porque é importante. Então, ele já sabia que o sistema dele está absorvendo isso da maneira que a gente espera. Não, eu quero ver. Porque senão eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro pegar meus dados no supervisório, guardar no banco de dados e eu mesmo ver a análise ali e ver se faz sentido com o pessoal. E depois contrato um software de inteligência que faz isso. Eu não preciso contratar um todo. Então eu tenho outros meios de fazer se eu achar que aquilo ali não está me rendendo bem, entendeu? Porque eu já tive o sofrimento em outras situações, entendeu?
sei se... Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Situações onde o cliente, não, eu espero que eu vou monitorar do celular de qualquer lugar, etc, né? Então ele espera, o cliente tem uma expectativa de poder monitorar de qualquer lugar. Ah, então a gente faz, é possível, etc. E às vezes a ferramenta até é possível, permite fazer isso, né? Fazer um acesso remoto, né? De você implementar responsível, você consegue olhar no celular. Beleza, você está rodando um processo, starta. Aí quando vai botar para funcionar assim, e o meu celular que eu quero monitorar? Não, mas a TI não deixou, barrou o acesso, né? Então, mas aí precisa passar uma VPN que não vai permitir você acessar os dados da empresa externamente, de fora. Acabou. Acabou que toda aquela expectativa que foi criada junto ao cliente não foi atendida. Né? Ah, não, eu só consigo acessar aqui dentro da empresa, mas quando eu estou fora eu não consigo. Então, não tem nem Wi-Fi dentro da empresa, ou não posso usar um dispositivo móvel dentro da empresa. Né? Isso é muito comum, porque essa integração o pessoal esquece muitas das vezes. A TI ela tem uma responsabilidade grande nas mãos, né? Ela tem que manter os dados da empresa seguros. Então, quando você vê com uma empresa que quer fazer um acesso externo, se você não nem conversar com a TI, já é 50% do seu caminho que vai dar falha nisso aí. Você não conversou antes? Não conversou nem com o dono de quem vai fazer a ponte. Como é que você quer passar pela ponte? Sim, não vai, né? Não vai. Aí a TI, hoje eu vejo a TI com outros olhos, porque eu já fui de TI e eu entendo a necessidade deles manter a segurança do processo deles. Então, isso tem que ser conversado. Então, tem empresas que muitas vezes nem comentam, nem falam de TI. Só fala que é 4G, não sei o quê, mas sim, como é que eu vou entregar então no meu supervisório se eu tenho que passar pela rede da TI, entendeu? Então, eu gosto muito de empresas que já mostram, ó, você vai ter essa dificuldade com a TI. A gente ajuda em resolver esse conflito. Pô, aí a empresa já está... Mas precisa de outras pessoas envolver. Precisa deixar aí para a expectativa que, para você chegar lá, vai ter que envolver a TI, você vai pedir liberação. Você tem leis aqui, você vai ter que assinar termos, vai ter que... Tem todo um jurídico aí também. Então, quando você vê um fornecedor já te mostrando as dificuldades, você já tem mais uma confiança nele, porque ele já está te dizendo, ó, você vai ter dificuldade nisso aqui. Então, você já se antecipa, já conversa, já tem uma conversa antes de contratar um serviço. Isso aqui, hoje, que traz a segurança do fornecedor, um cliente fornecedor, é isso, é o fornecedor dizer, olha, não vai ser só rosas, né? Tem uns espinhos aqui, vamos tratar esses espinhos aqui, para a gente poder chegar na rosa, né? Vamos dizer assim, né? Porque o fornecedor muitas vezes só quer vender a rosa. Quando a gente compra, tem cheio de espinho. Tem um monte de espinho ali, né? Naquela tem um monte de espinho lá e você fica vendido depois com sua gerência porque não deu certo, você gastou dinheiro e aí? Exato. Aí eu acho que aí hoje hoje eu fiquei muito cético os sonhos. Não porque não acreditar neles, mas porque a pessoa tem que primeiro me convencer de que aquilo ali vai dar certo. Então, primeiro eu vou desacreditar mesmo. Eu vou chegar totalmente descrente ali. Digo, rapaz, você vai dizer o mar de maravilhas que é seu produto, mas vamos ver se é minha realidade. O papel tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando, né? No papel funciona, na apresentação do PowerPoint. Na bancada funciona lindo, então... Mas na hora do vamos ver, e aí, cadê? Entendeu? Então... Mário, se você pudesse dar uma dica aí para quem está começando, se você olhasse para o Mário de 15 anos atrás aí, que estava no início de uma jornada, de 10 anos atrás aí, que estava numa jornada iniciando para não cometer erros, né? O que você diria para essas pessoas aí? Eu digo hoje, que eu até falei para uma turma de alunos que eu tive no Senai, que é conheça bem sua ferramenta de trabalho. Independente de qual seja. Se você está trabalhando com instrumento de válvulas, instrumentos eletrônicos, conheça bem o seu produto, conheça bem a sua profissão, vamos dizer assim, mas em si a ferramenta, porque, como eu dei o exemplo, né, o cara vai cortar o cabelo, não conhece nem a máquina que vai usar, o corte e tal, e se ele não conhecer o pente que ele tem que usar, o corte de cabelo não vai sair bom, né? Então, eu acho que a maior... dica que eu posso dar é essa: conheça a sua ferramenta. Se você está trabalhando com Ellipse, foque bem em conhecer a ferramenta que você está usando. Se você está trabalhando bem, você trabalha com a iFix, com qualquer outra marca aí conceituada, conheça bem essa marca, porque é isso que vai diferenciar o seu profissionalismo. Agora tem e usa a ferramenta correta. Usa também. A ferramenta correta. Porque às vezes a pessoa não tem a ferramenta, não, mas vamos dar um jeitinho aqui de fazer isso, né?
Ele precisa de uma chave de Phillips, aí ele só tem uma chave de fenda aqui. Não, mas eu vou pegar uma chave de fenda pequenininha para apertar aquele parafuso. Você acaba estragando a cabeça do parafuso, Isso. né? E outra coisa é entender a filosofia das coisas. Por exemplo, muitas das vezes o que eu vejo muitos técnicos cometer um erro é assistir um vídeo, hoje que tem essa facilidade na sua época, no YouTube, ver o cara fazendo, mas não entende a filosofia daquilo. E aí copia e beleza, deu certo, mas você não entendeu por que aquilo, você não entende por causa do protocolo Modbus funciona, você não entende. É conhecer realmente o que você está focado ali na comunicação, entenda o protocolo da comunicação ali. Não entenda só como botar a comunicação para funcionar. Eu acho que isso é um diferencial hoje. Hoje você vê muita gente copiando como botar para funcionar, mas você não entende o porquê as coisas funcionam. Eu acho que isso é uma dica para mim que se alguém me tivesse dito lá atrás eu seria outra pessoa hoje. E se eu quiser entrar em contato com o Mário, como é que eu faço? Eu tenho um LinkedIn lá, Mário. Como no LinkedIn? Mário SQ Silva. Mário SQ Silva. Ou Mário Silva também acha. Sim. Porque o LinkedIn acho que tem como rastrear. Eu sou engenheiro lá da Cetrel, então se for na página da Cetrel, você vai me ver lá também na empresa. Meu Instagram é Mário SQ Silva também. Mário SQ Silva tudo junto, não tem underline. Não tem underline, é Mário SQ Silva. Meu e-mail, não sei se pode deixar. É com você. msqueiroz28@gmail também, acha qualquer plataforma. Uhum. E esse sou eu. Show. Aí te acha. Aí me acha no mercado aí. Show de bola. Se quiser tirar alguma dúvida na área de saneamento, na área ambiental. Se quiser pegar meu contato com o César e conhecer, pode pegar. Show. Mário, aqui a gente tem no podcast, a gente tem uma tradição de assinar a rolha. Então, eu peço sempre pro convidado ao final do podcast e a gente vai guardando ali. Daqui a pouco eu espero que eu consiga encher. Tá bem bem mais da metade. Perto, não vai demorar muito. Muita gente aqui, viu? Então, você pode escolher aqui o branco ou o azul. Azulzinho. Na caneta. E assinar, botar a data de hoje. A data que a gente tá gravando hoje, 26. E aí, dar o seu autógrafo aí. Que aí eu vou guardar de recordação a rolha. E fica bem legal, porque eu pelo menos é uma recordação, dizer 26. É uma recordação, né? A rolha que a gente do vinho. O que você achou desse vinho? Muito bom. Já tinha experimentado um vinho desalcoolizado, não? Nunca tinha experimentado. Eu achava que era o suco de uva, né? Você achava que era suco de uva? O desalcoolizado, mas é muito bom mesmo. Vou até comprar pra mim. Eu vou dar uma dica aqui. Vou fazer um merchan de graça aqui. Família Frantes, vai lá no Instagram. Família Frantes. Aí ela manda entregar também. E é bem legal. Ela tem as opções de vinho com e sem álcool. Foi onde eu encontrei o vinho pela primeira vez aqui para poder trazer no podcast, né? Mesmo, muito saboroso. Show de bola aqui. Rapaz, com certeza aqui com esse autógrafo e R$10 eu pego uma Coca-Cola ali. R$2 você pega assim. Você pegar R$10 aqui e mostrar aqui na câmera a rolha. Olha aí. Aí a câmera aqui, a assinatura do homem. E deixa eu pegar a garrafa também. Mostrar esse vinho da vinícola Vinô. Esse foi um Merlot. Um vinho suave, bom de... Muito bom. O vinho é seco, né? Mas ele é bom, o taninho dele é tranquilo de... E pra gente vai dirigir depois, vai sair daqui, vai pegar o carro, tá? Opa, vamos complementar isso aqui, peraí. Esvaziei logo pra... Esvaziou que é pra poder complementar, né? Não deixar sobrar vinho aqui. Pode não. Bom, pessoal, você que ficou até o final, muito obrigado por assistir aqui o podcast. Senta o dedo no like aí, compartilha esse vídeo. Não esquece de comentar se você achou que foi interessante e você achou alguma coisa que você se identificou, que você já passou ao longo da sua vida aí na sua carreira na automação. Ou então que você achou que foi um insight legal para você não cometer de erro. Senta esse dedo no like aí e comenta. Se você tiver algum projeto, algum trabalho que queira apresentar aqui no podcast, entre em contato com a gente aí no Gmail, Automação com Vinho, ou então pelo Instagram. Aproveita para seguir a gente lá, Automação com Vinho no Instagram, ou manda um e-mail e vem participar do podcast junto com a gente aqui, que é bastante interessante. Gente, obrigado, valeu!